A paz, Senhor amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de 2 Reis, capítulo 12. Joás manda reparar o templo. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Jeoiada e os mais sacerdotes, e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o pelas fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em reparar as fendas da casa. Porém o sacerdote Jeoiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta metiam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que vendo eles que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, contava e ensacava o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinha seu cargo a casa do Senhor, e eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e para se comprar madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o dava aos que faziam a obra, e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregava aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque obravam com fidelidade. Mas o dinheiro de sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não trazia à casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Hazael fez rosto a marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria, e ele então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais do sucesso de Joás e tudo quanto fez mais, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Jeozadab, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. Jeoacás e Joás, rei de Israel. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e deu-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Joacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de debaixo das mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Porque não deixou a Joacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, rilhando-os. Ora, o mais o sucesso de Joacás e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Joacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria, e Joás seu filho reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Joacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos sucessos de Jeoás
E tudo quanto fez mais, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Eliseu adoece, e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente, e abriu. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. A morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tornou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Joacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Amém?